Oi. Agora deu para ouvir? Sim. Deu? Então vamos Sim. prosseguir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todos que estão nos vendo, nos assistindo nessa tarde de quarta-feira, último dia de março. Muita gente aí apreensiva no mundo da gestão pública com a expectativa, né, da publicação da futura nova lei de licitações, muita coisa acontecendo nesse mundo da gestão pública. E hoje a gente vai falar nosso último dia dessa série, né, o Poder Legislativo Municipal, falando um pouco sobre o ambiente das câmaras municipais, o que envolve as atividades parlamentares municipais e a contribuição desses experts, professora Nara Bertê e o professor Luciano Marlon, que contaram aqui para a gente um pouco da sua experiência, da sua vivência com o Poder Legislativo Municipal, contando um pouco sobre comunicação escrita, formal, redação oficial, criação de leis, legística e também o processo legislativo. O professor Luciano já está quase chegando, enquanto isso a gente vai batendo um papo com a professora Nara. Mais uma vez eu agradeço pela participação aqui conosco nesse dia, nessa quarta ensolarada aqui em Goiânia. Espero que aí em Curitiba esteja tudo bem. Está. É um prazer bem. estar aqui novamente, Ana, falando com você sobre o nosso tema, redação oficial, e o pessoal tem gostado muito dessa conversa. Eu acho que o tema realmente interessa a muito mais pessoas do que a gente imagina. Com toda certeza, já temos até demandas, né, de cursos em company para tratar de redação oficial. A professora já foi procurada para a gente poder fazer mais trabalhos fora até do ambiente do poder legislativo. Então, para você ver a importância, a magnitude, né, da redação oficial nos ambientes corporativos, o professor chegou, já vou admiti-lo, e a gente vai começar esse bate-papo aqui. Oi, professor Luciano. Oi, tudo bem? Na correria, como sempre, né? Meu Deus, desculpa o atraso. Não tem problema, nós só fizemos uma introdução aqui, perguntando se está tudo bem por aí, se está tudo certo. Oi, Nara, tudo bem? Oi, tudo bem, Luciano? Tô sempre na correria. Meu Deus do céu, que loucura. Até o cabelo tá virado. Então, vamos lá? Professora Vamos. Nara, no nosso projeto, a senhora elencou vários exemplos reais que visam verificar as principais falhas, né? Indicando ali as principais falhas em exemplos reais que aconteceram. Isso no nosso projeto, que o pessoal com certeza vai conhecer logo em breve. A senhora poderia contar para nós uma dica de como identificar essas falhas no contexto textual, no contexto redacional? Bom, o primeiro passo é a leitura atenta, né? Eu preciso, antes de tudo, me dedicar à leitura. E quando eu falo em leitura, tem várias formas de se ler um texto. Então, às vezes, se você vai fazer uma revisão de texto, uma revisão geralmente exige mais de um momento. Então, você revisa, está revisando a ortografia, a pontuação, é uma revisão gramatical ou é uma revisão de conteúdo? Dificilmente a gente consegue fazer isso no mesmo momento. Então, eu preciso, antes de tudo, atenção. Eu preciso entender, decodificar essa mensagem, né? Então, eu acho que um grande problema que a gente vê nas pessoas é aquela leitura corrida, a leitura da pressa. Então, eu abro um e-mail, eu não leio até o final. Eu leio e deduzo que li tudo, que compreendi tudo. Então, uma leitura, especialmente quando está falando de leitura de trabalho, ela exige que você leia do começo ao fim, prestando atenção, inclusive, em datas, né? Bom, será que isso foi dito hoje? É a realidade de hoje? De que data é esse documento? Faz sentido isso agora? Então, eu preciso realmente me dedicar à leitura. Muitas vezes, eu
costumo dizer que as pessoas estão muito preocupadas em escrever bem, mas o escrever bem decorre também de ler bem, né? Então, se eu preciso responder a um e-mail, se eu preciso responder a um ofício, eu preciso, antes de tudo, ler o que está nesse ofício, compreender essa mensagem, para aí sim fazer a minha leitura. Com essa leitura atenta, Ana, respondendo a sua pergunta, eu tenho mais condições de identificar as falhas desse texto. Identificar as falhas dos outros, geralmente, é mais fácil. Então, quando o texto é nosso, eu preciso ter ainda mais atenção, porque geralmente a nossa cabeça está condicionada a ler aquela frase que eu penso que escrevi. Mas, às vezes, eu não escrevi exatamente o que eu pensava ter escrito. Por isso que a leitura atenta, a revisão atenta é ainda mais necessária quando o texto é meu, quando o texto é nosso. Uhum, perfeito. Então, a questão da atenção para com a leitura é fundamental, né? Professor Luciano, nós sabemos que a criação das leis, ela exige muita responsabilidade por parte dos vereadores. O vereador, ele pode ser penalizado, punido, responsabilizado pela elaboração de algum projeto de lei? Punido somente pelas urnas, somente pelos seus eleitores. A liberdade que o mandato dá ao vereador possibilita ele a fazer o projeto de lei que ele quiser. Só que, às vezes, ele sofre a consequência tanto de um projeto mal feito, quanto de um posicionamento contrário ao que levou ele a ser eleito, para tentar, às vezes, preservar alguns cargos em comissão que ele conseguiu. Vamos dizer ali, um vereador que foi cooptado para integrar a base e acabar fazendo parte da situação, e ele acabar votando, às vezes, favoravelmente contra bandeiras que ele levantou para ser eleito. Então, a cobrança acontece na urna, somente. Uhum. Perfeito. Professora Nara, nós estamos cada vez modernizando mais a nossa língua, né, trazendo vocabulários novos, às vezes até estrangeiros para a nossa linguagem do dia a dia, mas a gente sabe que tem algumas expressões que nunca saem de moda, não é mesmo? E o pronomes de tratamento seria uma dessas expressões que nunca saem de moda? Os pronomes de tratamento, eles são, a forma pela qual nós nos dirigimos às autoridades, né? Então, as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas, as autoridades militares. Então, a maneira apropriada. Como a redação oficial, ela exige uma padronização e seguir regras, e veja quanto isso é necessário. Você imagine se nós não tivéssemos regras, né, para a redação oficial. Então, cada órgão usaria um formato, um estilo, um modo. Então, os pronomes de tratamento é a forma polida de nos dirigirmos, né? Eu vou escrever a um prefeito, como que eu vou tratá-lo? De Vossa Senhoria ou de Vossa Excelência? É de Vossa Excelência. Eu vou escrever ao presidente da República, qual é o tratamento a ele? Vossa Excelência. Eu vou escrever a um padre, né? Qual é o tratamento ao padre, à freira? Então, isso tudo é necessário quando a gente vai escrever a uma autoridade. A um delegado, por exemplo, tem uma situação especial aqui, porque o tratamento para delegados até uns 4 ou 5 anos era Vossa Senhoria, agora é também Vossa Excelência. Entendeu-se por condicionar dessa forma, para você ver como a gente precisa estar se atualizando sempre, né? O tempo todo.
Com certeza. Inclusive, o objetivo desse nosso bate-papo aqui é trazer também a conscientização da capacitação, do aprimoramento, seja qual for o espaço de trabalho que você ocupe dentro aí do Poder Legislativo, seja o secretário legislativo, seja o assessor parlamentar, o assessor jurídico, né? Ele deve ocupar esse espaço tendo condições, e essas condições, esses instrumentos, um deles é o conhecimento, né? O conhecimento passa a ser um instrumento poderoso de trabalho nosso aí dentro do nosso espaço, que hoje o objetivo da discussão é o Poder Legislativo Municipal. Professor Luciano, nós sabemos que, assim, resumidamente, a elaboração legislativa, ela possui 5 etapas. A definição da matéria, a verificação da possibilidade jurídica, né? A confirmação se já há lei pré-existente sobre a matéria, a elaboração e a revisão desse projeto e, por último, a justificativa deste projeto. Em qual dessas etapas o senhor acredita que o vereador deve ter mais atenção, né? Mais cuidado, mais zelo? Nas 5 etapas. Tem uma parte que é política e tem uma parte que é mais técnica. Sim. Mas se for para eleger algo, é como a professora Nara falou ontem, clareza. A clareza e a facilidade de linguagem para você colocar ela no papel que você tem que ter. Não adianta você ter um bom texto onde o cidadão médio não consegue entender o que está naquele texto, ou um texto dúbio. Então, você precisa ter uma clareza. E o que é mais difícil hoje, né, professora Nara, é a gente conseguir transportar o que a gente fala para o papel, ou o que a gente pensa para o papel, e dar aquela clareza para o outro interlocutor, para ele compreender exatamente aquilo que você tentou inserir ali. A parte de você identificar se existe um outro projeto de lei, te liquidam como vereador, às vezes, no plenário. Já vi enxovalharem vereadores, dizendo, olha, excelência, não fez uma pré-análise na biblioteca, nos anais, para verificar que essa legislação já existe, estamos perdendo o tempo do cidadão aqui, apresentando essa proposta. Então, assim, tá vendo? Tem desses 5 itens, alguns são políticos e outros são técnicos, mas a clareza é o mais importante. É o mais importante, e a gente tem visto cada coisa, né, professora Nara? Eles tentando trazer aquela forma de comunicação de WhatsApp, com aquelas abreviações, para o texto legal. Você colocar o EN. O EN, para mim, é um dos grandes exemplos. O EN é H-E-I-N. Tem gente que faz o EN, E-I-M, H-E-M, e coloca isso num texto técnico. Aí eu fico abismado. Colocar a linguagem de profissional de telemarketing, vamos estar fazendo, me dá 5 tipos de arrepio isso, ou agora é a moda, mas enfim, mas é uma coisa, enfim é outra. Mas é contradição, enfim é para concluir uma frase. Não, mas enfim, não é mais enfim, ou é enfim ou é mais, e daí colocam isso num texto técnico. Então, assim, certo. Daqui a pouco estão colocando emoji em texto, né, professora Lara? Está faltando. Então, está faltando muito. Clareza, tem que ter isso. Veio o vereador aí, primeiro mandato, bem modernão, bem antenado com a tecnologia, começa a inserir figurinha. Figurinhas, emojis. E você imagina, nós com 5.564 municípios, a criatividade é infinita. Vai longe. Vai longe. Vai longe, com toda certeza. Mas, então, as 5 etapas são importantes, né? Cada qual dentro da sua competência, né? Lembrando que, como o professor mencionou, temos a parte bem técnica, né? Tem uma parte até jurídica, que é a verificação da possibilidade jurídica, que é tão importante quanto as demais. E também tem a parte política, né? Que é aquela composição ali. Quem assistiu nossa primeira
live viu que o professor comentou, falou sobre essa questão de compor, que o vereador não compõe sozinho, né? Ele compõe em grupo e que assim ele consegue, com que as ideias dele, ele consegue convencer os demais para que compre a ideia dele, que seja devidamente aprovada ali, que a coisa caminhe, né? Então, bem interessante aí essa pontuação. Professora, a senhora falou muito de clareza, o professor Luciano veio e arrematou também falando sobre essa questão de clareza, que muitas vezes clareza é simplicidade, né? É a coesão textual mais para o lado de simples do que do lado de muito rebuscado, muito erudita, né? E como principal pilar aí da produção redacional. Seria a leitura, como a senhora citou, um dos conselhos para a produção textual com maior clareza? Ou quais seriam outros conselhos que a senhora poderia dar para nós hoje? A leitura, sem dúvida, é fundamental. Para quem deseja escrever melhor e precisa, porque não é quem está trabalhando com escrita no serviço público, não se trata apenas de desejar escrever melhor, é necessário, né? É uma obrigação. Então, a leitura, sem dúvida, é um fator primordial, porque a leitura nos permite ampliar o vocabulário, ampliar o repertório de conhecimento, conhecer novas estruturações de ideias, né? E o hábito da leitura facilita a fluidez do texto, a naturalidade do texto. Então, sabe aquela coisa da pessoa que vai escrever e ela fica travada, não vai, não consegue desenvolver porque ela não tem repertório, porque ela não tem conhecimento, ela tem um vocabulário muito reduzido. Então, isso dificulta muito. A leitura é o primeiro passo para quem deseja escrever e precisa escrever melhor. Aí, só nesse quesito da leitura, a gente tem várias questões. Que tipo de leitura eu preciso fazer? Qualquer leitura é importante, mas no meu dia a dia eu tenho que pelo menos ler o que está acontecendo na minha Câmara, qual que é a realidade da minha cidade hoje. Eu tenho que entrar no meu site. Então, tem coisas inacreditáveis que são erros em site, que estão lá no site da prefeitura, no site da Câmara, o mesmo erro há 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Não tem ninguém que leia e perceba isso. Então, ontem eu falei para você, eu falei de imagem, né? Hoje eu retomo isso. O fato de eu perpetuar os meus erros, errar já é muito ruim. Perpetuarmos os erros é horrível. Então, a leitura em todos os sentidos, né? A leitura literária, a leitura de livros, a leitura de jornais, a leitura... Mas, se você não tem tempo para tudo isso, leia pelo menos aquilo que interessa no teu departamento, na tua Câmara, na tua prefeitura. Porque o escrever bem é o quê? É colocar conteúdo dentro do meu texto. Então, o que é um bom texto? É o texto que informa, é o texto que comunica, é o texto que de fato faz sentido e cumpre o objetivo ao qual ele se destina. Então, sim, eu preciso ler, né? Eu preciso saber sobre o que eu vou falar. A leitura no dia a dia coloca as pessoas numa situação muito mais favorável na hora de escrever, muito mais fácil. Complementando até a professora Nara, que a professora Nara falou e eu fui lembrando. É aquilo, né, professora Nara? Um texto ter começo, meio e fim, né? Às vezes você pega um texto sem começo, outro texto sem fim, você pega um boneco, às vezes sem cabeça, sem as pernas, você não tira nada dali, né? Você não consegue estruturar um projeto de lei, porque o projeto de lei precisa disso, ele precisa de um começo, do meio e de uma finalização. Sim. Às vezes, o que é para ser o objetivo, o que é para estar nos primeiros artigos, que é o que a gente traz nas aulas depois, dizendo, como que você monta um projeto. As ideias principais vão lá no começo, eu já vejo o projeto de lei. Às vezes, quando vem com o principal, que é o objetivo, lá no final,
Então, assim, e o projeto de lei, ele vamos pegar assim, é um boneco que você vai moldando ele. Você vai arrumando esse boneco. Ah, essa palavra vem para cá, essa palavra sobe, essa palavra desce, essa outra eu tiro. É como você moldar um bonequinho de cera. Te demanda um trabalho, te demanda um tempo. Ninguém é iluminado de chegar e falar, não, agora eu vou sentar aqui, vou colocar no papel e vai ficar lindo e pronto. O que eu fazia para saber se um texto, às vezes, estava bom? Eu entregava para alguém totalmente diferente lá. Eu entregava, às vezes, para a secretária ou para o jornalista do nosso gabinete, falava, ó, leia para mim. João, Perfeito. que era o nosso jornalista, leia, veja o que você achou, o que tem nesse texto. Porque o jornalista é a pessoa que supostamente mais lê, né? Professor Luciano, isso é muito sábio. É muito sábio da sua parte. Sabe por quê? Porque quando você dá para o texto para uma leitura, submete o teu texto à leitura de uma pessoa, um par, uma pessoa que está a par dessa situação, ela talvez não perceba as falhas. Então, o fato de o senhor submeter esse texto à leitura de uma pessoa que desconhece é muito enriquecedor para o texto, porque essa pessoa será capaz de identificar as falhas e dizer, não entendi isso, aí a gente vai se aprimorar. É muito nobre. Sim, às vezes eles trazem expressões que a gente nem estava imaginando para dar uma destravada naquele parágrafo, naquele E fica artigo. muito bom, né? Qualifica o texto, né? Porque não adianta, o texto de lei você não faz a duas mãos. Não. É bobo do vereador, bobo do assessor, que se engana achando que ele faz algo sozinho. Não, você tem que congregar todo o gabinete. Uhum. E a gente viu ontem, a professora Nara também estava falando dos decretos, né, professora Nara? É decreto ali, decreto de lá. Daqui a pouco eles começaram a suprimir coisa de um decreto, daí o decreto vinha todo sem pé nem cabeça, tinha que reeditar. Nossa, ontem a professora Nara falou dos decretos, eu já falei, puxa, isso está acontecendo numa cidade vizinha aqui de Curitiba. Os decretos do governo do estado, né, professora Nara, saíram todos esquisitos, daqui a pouco tinha que reeditar, incluir, faz um para complementar, daí vira uma zona. Complica. Ai, professor, o senhor destacou 2 princípios basilares lá no curso, falando sobre a criação das leis, né? Que são eles a necessidade e a simplicidade. A professora Nara também falou um pouco sobre a questão da simplicidade. No que consiste esses princípios na prática? A necessidade é você verificar se aquele tema demanda um projeto de lei, se aquele tema demanda movimentar todo o parlamento, que é uma estrutura custosa, se você consegue resolver por um decreto do prefeito. Então, essa é a análise, a necessidade. Se aquele instrumento normativo mais rígido, mais dificultoso, que vai demandar passar por comissões para ser aprovado, para você ter aquela política pública implementada, ou se simplesmente um decreto do prefeito, já embasado em uma legislação anterior, consegue respaldar aquela atividade. O grande exemplo agora é o Covid. A gente não pode esperar, muitas vezes, uma aprovação de um instrumento normativo pela Câmara de Vereadores para conseguir implementar algo na Secretaria Municipal de Saúde, que está demandando coisas de hoje para hoje, de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, eles precisam, às vezes, ter um assunto resolvido, uma compra de medicamento, uma compra de um respirador, abertura de vagas na UTI. Então, está muito dinâmico o município. E a simplicidade é aquilo que eu também falei, você conseguir, para o cidadão médio, ele conseguir entender o que está naquele documento, seja daí um decreto, seja um projeto de lei. Perfeito. O que mais importante é trazer a informação, né? E a simplicidade, a professora Nara falou muito sobre essa questão da simplicidade do texto, né? Sobre a questão, até se a senhora puder repetir um pouquinho sobre essa questão.
Então, eu acho que a simplicidade, ela é fator primordial. E, inclusive, ontem eu disse que quando eu escrevo um texto simples, eu não estou escrevendo um texto pobre, eu não estou deixando de colocar ali todas as informações que eu preciso. Mas veja, em todo esse tempo que a gente está conversando aqui, a gente não usou até agora nenhuma expressão que exigisse de alguém a busca no dicionário. A gente está falando, eu acredito que está todo mundo nos compreendendo com um linguajar simples. Então, é isso que eu preciso levar para o papel. Eu não posso colocar no papel palavras que dificultam o entendimento imediato do meu texto, da minha mensagem. Mesmo um advogado, muitas vezes, ele perde algum tempo lendo uma petição, um parecer de um outro advogado ou um procurador, lendo o parecer de um outro procurador, porque esse procurador se deu ao trabalho de ficar utilizando palavras que realmente não se usa. Então, isso é desnecessário. Isso não dificulta só a vida do cidadão, mas dificulta a vida dos próprios pares, né? Porque ele vai ter mais tempo para entender. E muitas vezes pensando assim, será que foi isso mesmo que o meu colega quis dizer? Eu preciso ter certeza disso. Então, cria entraves desnecessários. E nós estamos num momento, né, que a gente precisa muito de dinamismo. O professor Luciano falou muito bem, as demandas, né, essa pandemia está nos ensinando muita coisa, está sendo uma escola para todos nós. Então, aquilo que nós tínhamos 2, 3 dias para fazer uma semana, agora a gente precisa fazer em poucas horas. Um ofício que me solicitavam, Nara, você pode fazer um ofício para hoje à tarde? Agora eu preciso fazer em 20 minutos. Né? Eu preciso que isso seja publicado. Então, se você não tem facilidade para escrever, e se você quiser se preocupar com termos rebuscados, eu vou perder a essência, o essencial, que é, eu preciso entregar essa demanda com todas as informações que ela necessita. Então, com o vocabulário que eu tenho, é possível escrever um bom texto. Sabe? Então, isso facilita a vida de todo mundo. E uma lei, você imagina, se no dia a dia do cidadão isso é difícil, você imagina aquelas leis, né, professor Luciano, criadas de modo que você começa a ler aquilo e começa a dar desespero. E não é só o cidadão médio. Todo mundo passa por essa dificuldade. O que a gente sempre esperou dos médicos? A gente sempre esperou dos médicos uma linguagem simples, que nos faça entender o que ele está falando a respeito da nossa saúde. Então, o advogado também precisa pensar que o médico não vai compreendê-lo se ele usar uma linguagem, né, um juridiquês. Então, a gente precisa se livrar disso, até por uma questão humana. Vamos se ajudar nessa caminhada, né? Eu vou escrever de modo que as pessoas possam me entender, e uma lei... quando eu crio atos normativos que impactam na vida da sociedade, eu preciso ser humana o suficiente para que todos me compreendam e para que todos possam trabalhar naturalmente, que a gente perca mais tempo trabalhando de fato e não tentando entender o que as pessoas gostariam de ter dito. O que a senhora falou ontem, né? Escrever mal é desumano, né? É desumano. Essa questão de como escrever, que a gente não pode usar a linguagem chula e nem tão rebuscada, né? A crítica está muito grande, até aos ministros do STF, existe uma crítica a eles, que agora até foi amenizada, onde os próprios advogados pediam, comece a ter mais clareza nos textos de vocês, porque nem a gente que é técnico e que vai ler aqueles acórdãos consegue entender, você tem que ler com o dicionário do lado, não dá mais para fazer isso. Às vezes a gente lê projeto de lei que a linguagem está tão rebuscada que você vai ler o artigo 2º, você já esqueceu o que você leu no artigo 1º, você não conseguiu absorver o conteúdo daquilo.
É um absurdo. Eu falei também com um magistrado esses dias, e ele falou, olha, Luciano, que a Procuradoria tem as suas idiosincrasias e tem as suas particularidades em cada procurador. Ele falou, olha, vocês têm procuradores ali que são tão objetivos na escrita que em 3, 4 linhas conseguem dizer tudo o que precisa dizer, e tem colega de vocês que gastam 2, 3 páginas, eu não consigo entender o que estão escrevendo. Então, essa linguagem técnica, ela precisa ser mais simples, mais antenada com o dia a dia. É isso que a professora Nara falou. Praticidade, simplicidade. Isso. É Praticidade, possível. simplicidade, levar informação. Esse equilíbrio é possível. É possível. E a gente traz um projeto lindo, um projeto muito sonhado aqui pela Excelência Educação, que é o projeto Escola do Legislativo, que vai trazer desde a questão do conteúdo técnico para você sobre a criação de leis, até a questão do processo legislativo e o que a gente tanto está falando aqui hoje sobre a comunicação escrita, né? Todas essas técnicas que depois de você aprender, depois de você despertar esse conhecimento, isso vai se tornar mais fácil, vai se tornar habitual até, né? Com a redação oficial é assim que ocorre, né? Daí porque quem já possui a técnica consegue produzir um ofício em 20 minutos, né? Quem não possui essa técnica vai patinar, vai fazer talvez algo ali não tão correto, mas é esse o conhecimento que a gente quer levar para vocês. E aí está feito o convite para que todos vocês possam participar conosco desse projeto que está lindo, né, compõe por esses 2 experts, que são a professora Nara e o professor Luciano, junto conosco, levando conhecimento para as câmaras municipais. Professora Nara, gostaria de deixar mais um pouquinho um convite, convidar o pessoal. A gente já deixou aqui um aperitivo assim, maravilhoso do que espera por eles, né? E aí, melhor do que isso, agora eu acho que só no curso, né? Eu acho assim, eu não consigo imaginar que alguém que trabalhe com assessoria de vereador, porque veja, quem são os vereadores? Os vereadores representam a comunidade, representam a população. Então, o vereador, muitas vezes, ele não tem, digamos, o preparo para escrever, e nem é esse o papel dele, né? Mas ele, pelo menos, precisa ter uma Câmara que tenha uma estrutura para escrever bem, porque, sabe, existem muitos vereadores com ótimas ideias, excelentes vereadores, excelentes pessoas que querem, de fato, contribuir, que querem fazer a diferença, mas na hora da elaboração de algumas leis, de projetos de lei, de fazerem as suas justificativas, eu já vi muitas boas ideias com justificativas pífias. Tipo assim, meu Deus, tem tanta coisa legal para dizer sobre isso, tem tanta fundamentação, e o vereador disse coisas pobres, né? Então, sim, as pessoas precisam saber escrever, e a gente precisa se livrar dessa ideia de que escrever é difícil. Escrever exige algumas técnicas, como qualquer outra profissão. Se eu quero ser marceneiro, eu também preciso das minhas técnicas. Se eu quero ser pedreiro, eu também preciso das minhas técnicas. Médico, advogado, quem escreve, o redator, também precisa. Então, é simples. E a ideia nesse curso é justamente assim, vamos escrever de forma mais simples e com mais qualidade. Vamos gastar a nossa energia produzindo bons textos e não sofrendo para escrever coisas desnecessárias. Então, a ideia desse curso, eu acho que a gente conseguiu passar isso muito bem, vamos sofrer menos para escrever e vamos escrever melhor, né? O vereador vai ficar melhor na foto, vai ficar melhor na história, vai ficar melhor na internet, porque os nossos vereadores têm que entender que eles não estão fechados numa caixinha, eles estão abertos para o mundo. Então, o que eles produzem nos gabinetes deles, o que nossas câmaras produzem, nossas prefeituras produzem, elas estão na internet, todo mundo, eu acesso, eu pego meus textos, todos os textos que eu utilizo, como exemplo, no meu curso, são textos reais,
que eu colhi de câmaras municipais, de prefeituras. Então, a pessoa começa a ver e acha um absurdo, mas eu não sofri para encontrar isso. Basta uma busca rápida e você encontra absurdos. Então, vamos sofrer menos, vamos escrever melhor, e o nosso serviço é melhor, nossa imagem melhora, e é isso. Eu acho que o curso está fazendo esse papel muito bem. O Excelência Educação, a Escola do Legislativo, é um espaço responsável, porque senão eu e o professor Luciano não estaríamos nesse projeto com vocês, porque a gente também tem a nossa imagem para preservar. Então, é acreditar na possibilidade de uma contribuição para que o serviço público seja melhor nas suas redações, nos seus atos, na sua comunicação. Perfeito. Professor Luciano, deixar um pouquinho mais o convite para o pessoal estar participando com a gente, aprender mais sobre legística, sobre processo legislativo. Vereadores, assessores e o assessor que trabalha na executiva, o responsável pelos projetos de lei originários do Poder Executivo. Esse curso foi pensado por todos nós para ser um curso leve, um curso alegre, bem dinâmico, com muitos exemplos, para a gente descontrair. Essa que é a ideia. Não é para ser um curso enfadonho, é para ser um bate-papo, para que vocês tenham, como eu disse na segunda-feira, um manual de consulta rápido, tanto o meu quanto da professora Nara, e que os exemplos que a gente traz e as brincadeiras que a gente faz durante a aula, vocês consigam ver que isso também acontece na Câmara de Vereadores de vocês. Às vezes, você identificar aquele vereador que eu estou falando em aula, você identificar esse vereador dentro da tua Câmara de Vereadores, porque você vai encontrar. Isso aí não tenha dúvida. A gente sempre tem aquela figurinha destacada. Então, é um curso assim, é um curso de 16 horas para vocês se divertirem. Não é para você olhar assim e falar, puxa vida, eu tenho 16 horas de curso para assistir. Não, é para você falar, puxa, foram só 16 horas. E chance única, como eu falei também na minha palestra, de ter aula com a professora Nara, que é uma das únicas que fala sobre escrita oficial no Brasil. Na minha área tem vários, mas que nem a professora Nara é chance única. Pessoal de todo o Brasil. E essa casadinha, então, é chance única. A casadinha, então, aí que é o único mesmo, né? Eu dei sorte de estar com a professora Nara. Olha, fui premiado. Eu dei sorte. Gente, então... Eu acho que vai acontecer isso. Acho que a Excelência tem um material que ele foi elaborado para que ele possa ser expandido para todo o Brasil. Sim, nós vamos alcançar essas câmaras, esses profissionais, para poder trazer câmaras ainda mais competentes, mais atuantes, né? Mais vivas, esse poder legislativo municipal mais vivo, mais atuante, sabendo e tendo consciência dos instrumentos que estão ali à disposição para serem utilizados. Eu agradeço demais a participação de vocês, porque eu sei que vocês são corridos, muito corridos, é muito difícil conseguir uma agendinha com vocês. O professor Luciano sempre assim, ó, na correria, a professora Nara está fazendo de lá do gabinete mesmo, aquela correria, aquela coisa toda. Então, assim, eu agradeço muito mesmo. Nós agradecemos, né, porque nós estamos aprendendo. Essas lives estão ficando salvas e o pessoal está, assim, ó, consumindo muito esse conteúdo. Então, é um convite para vocês, um petisco para vocês verem o que os aguarda nesse projeto Escola do Legislativo. Então, é só acessar escoladolegislativo.com.br que vocês vão ver todos os detalhes desse projeto e tem promoção por 10 dias, até o dia 12 de abril, mais de 10 dias, né? Mais de 10 dias, começando hoje, até o dia 12 de abril, uma promoção especial. Então, entra no site lá e confere para vocês terem acesso a esse material, a esse curso, esse nosso projeto, tá? Um beijo, professora Nara, muito obrigada. Professor Luciano, um abraço. Fiquem com Deus, tá? Que em breve a gente possa se encontrar aí em Curitiba ou aqui em Goiânia, para a gente comemorar esse projeto, se Deus quiser. Então, eu deixo para vocês assim, o carinho da Excelência Educação para com vocês e que em breve a gente possa aí ter mais capacitações, mais cursos, né?
e presenciais, que é o que a gente adora. Esse projeto, ele é EAD, foi o formato que a gente visualizou para encararmos tanto este momento, como para alcançarmos, assim, as câmaras do Brasil inteiro, né? Então, todas as câmaras vão poder ter acesso a esse projeto, independentemente do estado, do Iapoque ao Chuí, e por aí vai. Então, a gente deixa para vocês aí esse projeto, esse presente, tá? Que foi tão sonhado por nós aqui da Excelência Educação. Um beijo para vocês, bom descanso para quem já vai descansar, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.